Sejam bem-vindos a mais um Papo Macabro. A volta dessa série que aparece mensalmente no canal. Iremos falar hoje sobre o fantástico caso da boneca Annabelle. Um dos casos mais violentos de interação entre o mal e algum objeto. Espero que gostem. Em 1970, a mãe compra a boneca Anne. A boneca foi um presente para a filha Donna, em seu aniversário. Donna, na época, era uma estudante na faculdade, se formando em enfermagem, e morava em um apartamento minúsculo com sua companheira de quarto Wang, que também era enfermeira. Satisfeita com a boneca, Donna colocou em sua cama como decoração, sem pensar duas vezes. Até que ocorreu algo. Donna e Yang notaram que tinha algo estranho na boneca, e muito assustador. A boneca aparentemente mudou de lugar, movimentos imperceptíveis à primeira vista, como uma mudança de posição. Mas com o tempo, a mudança se tornou totalmente perceptível. Donna e Yang voltavam para casa e encontravam a boneca em um quarto totalmente diferente de onde a deixaram. Às vezes a boneca era encontrada no sofá, com as pernas e braços cruzados. Outras vezes era encontrada de pé, encostada em uma cadeira na sala de jantar. Diversas vezes, Donna colocava a boneca no sofá antes de ir trabalhar, e quando retornava para casa, a boneca estava em seu quarto com a porta fechada. Algo que, pela lógica, não teria como ocorrer. Mas o caso da boneca Annabelle não tem nada a ver com lógica. As coisas começaram a ficar extremamente estranhas, porque a Annabelle não apenas se movia, mas também escrevia. Cerca de um mês de experiências, Donna e Andy começaram a encontrar mensagens escritas a lápis em um papel parecido com um pergaminho, que dizia: "Ajude-nos" e também "Ajude Lu". A letra parecia de uma criança pequena. A parte mais assustadora sobre essas mensagens não era o que estava escrito, mas sim a maneira como eram escritas. Porque na época, Donna não tinha papel de pergaminho, no qual as notas foram escritas. Então eu te pergunto, de onde veio isso? Uma noite, Donna voltou para casa e viu que a boneca tinha mudado de lugar novamente. Desta vez estava em sua cama. Donna chegou a achar que isso era típico da boneca, mas de alguma forma ela sabia que dessa vez foi diferente. Algo realmente não estava certo. A sensação de medo tomou conta dela quando ela inspecionou a boneca e viu que parecia ser gotas de sangue na parte de trás de suas mãos e seu peito. Do nada, uma substância vermelha surgiu na boneca. Algo que é totalmente anormal. Então Donna e Andy decidiram que era hora de procurar aconselhamento especializado. Sem ter muito o que fazer, elas contrataram uma médium e uma sessão foi realizada. Donna foi então apresentada ao espírito de Annabelle Higgs. A médium contou a história de Annabelle para Donna e Andy. Annabelle era uma jovem que residia no imóvel antes que os apartamentos fossem construídos. Foram os momentos felizes da vida dela. Ela era uma menina de apenas 7 anos de idade, quando seu corpo sem vida foi encontrado no campo onde agora há os apartamentos. O espírito contou que sentiu conforto com Donna e Andy, e que queria ficar com elas e ser amada. Sentindo compaixão por Annabelle e sua história, Donna deu permissão para que a boneca ficasse com eles. Porém, elas descobriram em breve que Annabelle não era bem o que parecia ser. Lu era amigo de Donna e Andy, e tinha estado com elas desde o primeiro dia em que a boneca chegou. Lu nunca tinha se apaixonado pela boneca, e sempre, em várias ocasiões, advertiu Donna que a boneca era maligna e deveria se livrar dela. Donna tinha uma compaixão com a boneca, e sem dar muita credibilidade a Lu, acabou ficando. Porém, Donna não sabia que tinha cometido o pior erro de sua vida. Lu acordou uma noite de sono profundo, em pânico. Mais uma vez, ele teve um pesadelo. Só que dessa vez algo parecia diferente. Era como se ele estivesse acordado, mas não conseguia se mover. Ele olhou ao redor da sala,
mas não podia discernir alguma coisa fora do comum. E então ocorreu. Olhando para baixo em direção a seus pés, ele viu a boneca Annabelle. Ela começou a deslizar lentamente sobre sua perna. Subiu sobre seu peito e então parou. Poucos segundos depois, a boneca estava estrangulando. Paralisado e ofegante, Lu estava no ponto de asfixia, ou seja, apagou. Lu acordou na manhã seguinte, certo de que não era um sonho. Estava determinado a se livrar dessa boneca e o espírito que a tinha possuído. Lu, no entanto, teria uma experiência mais aterrorizante ainda com a boneca Annabelle. Preparando-se para uma viagem, Lu e Yang estavam lendo sobre mapas sozinhos em seu apartamento. O local era silencioso. De repente, som vindos do quarto de Donna causaram medo do que estaria ali. Então Lu, determinado a descobrir quem ou o que era, discretamente fez seu caminho até a porta do quarto. Ele esperou que os ruídos parassem antes de entrar e acender a luz. A sala estava vazia, exceto por Annabelle, que estava jogada no chão. Lu vasculhou a sala procurando alguém que tinha entrado ali, mas nada estava fora do lugar. Então, algo já estava dentro da casa. Como ele ficou perto da boneca, ele teve a nítida impressão de que alguém estava atrás dele. Rapidamente percebeu que ninguém estava lá, e seu peito começou a sangrar. Sua blusa estava manchada de sangue, e ao abrir a camisa, descobriu 7 marcas que pareciam ser de garras. 3 na vertical e 4 na horizontal, todas quentes como queimadura. Esses cortes se curaram rapidamente, metade deles no primeiro dia e a outra metade no segundo dia. Donna finalmente estava disposta a acreditar que o espírito na casa não era de uma garota jovem, mas de algo desumano e demoníaco. Depois das experiências de Lu, Donna sentiu que era hora de procurar aconselhamento especializado, contratando um padre chamado Padre Regan, que sentiu que era uma questão espiritual e também que precisava entrar em contato com uma autoridade muito maior na igreja. Então, ele contatou o Padre Cook, que imediatamente contratou os Herring. Ed e Lorraine Werner imediatamente tomaram interesse no caso e contataram Donna sobre a boneca. Eles falaram com Andy e Lu e chegaram à conclusão imediata de que a própria boneca não estava possuída, mas manipulada por uma presença desumana. Espíritos não possuem objetos inanimados, como casas ou brinquedos. Eles possuem pessoas. Um espírito desumano pode juntar-se a um lugar ou um objeto, e isso é o que ocorreu no caso de Annabelle. Estes espíritos manipularam a boneca e criaram a ilusão dela estar viva, a fim de obter reconhecimento. Verdadeiramente, o espírito não estava querendo ficar ligado à boneca. Ele estava querendo possuir um hospedeiro humano. O espírito, neste caso, estava na fase de infestação do fenômeno. Ele começou a mover a boneca ao redor do apartamento por meio de teletransporte para despertar a curiosidade dos ocupantes, na esperança de que eles iriam dar-lhe reconhecimento. Logo, o erro de fazer o médium para o apartamento e trazer ele até lá seria trazer reconhecimento. E agora, o espírito desumano já era capaz de se comunicar, caçar pessoas e garotas vulneráveis emocionalmente, fingindo ser uma garotinha inofensiva. Durante a sessão, Donna permitiu que ele assombrasse o apartamento. Como o espírito demoníaco é negativo, ele começou a causar fenômenos claramente negativos, que despertou o medo através dos movimentos. Por isso que a boneca se movia e machucava as pessoas. E a marca que deixou no peito de Lu era a marca da besta. A próxima etapa de fenômenos da infestação teria sido posse humana por completo. Se as experiências durassem mais de 2 ou 3 semanas, o espírito teria possuído alguém. E talvez teria matado todos os ocupantes da casa. Na conclusão do inquérito, eles consideraram apropriado ter um exorcismo pelo Padre Cook, para limpar o apartamento, ao invés de expulsar especificamente entidades malignas da habitação. A ênfase, no caso,
é voltada para encher a casa com o poder positivo de Deus. A pedido de Donna, e com medo de algo ocorrer, eles levaram a boneca de pano, juntamente com eles, quando foram embora. A conclusão do caso. Padre Cook estava, embora desconfortável com seu papel de exorcista, concordou em realizar o exorcismo. O casal de médios concordaram em levar a boneca de pano de volta para casa, com eles. Então a colocaram no banco de trás. A cada curva perigosa, o carro desviava e parava, causando a falha de direção hidráulica e freios. O carro beirava a colisão. Ed foi para o banco de trás e tirou um frasco de água benta em sua mala. Encharcou a boneca fazendo o sinal da cruz sobre ela. Os distúrbios foram interrompidos imediatamente e conseguiram chegar em segurança para casa. A boneca tinha uma energia tão forte que ela estava acabando de tentar matar o casal. Porém, eles utilizaram a água benta e tudo ficou bem. Quando chegaram em casa, Ed sentou a boneca em uma cadeira. A boneca levitava várias vezes, durante diversas semanas. A boneca começava a aparecer sozinha em diversos locais da casa. Em uma ocasião, Padre Jason Bradford, um exorcista católico, veio até a casa. Ao ver a boneca sentada na cadeira, pegou e disse: "Você é apenas uma boneca, Annabelle. Você não pode machucar ninguém." E jogou a boneca para trás na cadeira. Então Ed, desesperado, disse: "Isso é algo que você não poderia ter feito." Ao sair 1 hora mais tarde, Lorraine pediu ao padre para dirigir cuidadosamente e que ligasse quando chegar em casa. Lorraine previu uma tragédia para esse jovem sacerdote, mas ele teve que seguir o seu caminho. Poucas horas depois, Padre Jason ligou para Lorraine e explicou que os freios haviam falhado quando ele entrou em um cruzamento. Ele estava envolvido em um acidente fatal que destruiu seu veículo. Este foi apenas um dos muitos eventos que foram desencadeados por causa desta boneca e da sua possessão demoníaca. Então, eles não quiseram mais ficar com a boneca e pediram para colocá-la no museu. Construíram um local totalmente especial para Annabelle, onde ela reside até hoje, desde que o caso foi concluído e Annabelle já parecia não se mover. Mas ela é considerada responsável pela morte de um jovem que veio para o museu de moto com a sua namorada. O jovem, depois de ouvir o relato de Ed, começou a desafiar a boneca, rindo dela. Então Ed disse para o jovem: "Você precisa ir embora." No caminho para casa, o jovem e a sua namorada estavam rindo e tirando sarro da boneca, quando ele perdeu o controle de sua moto e bateu em uma árvore. O jovem foi morto instantaneamente, mas a namorada dele sobreviveu e foi hospitalizada por mais de 1 ano. Quando perguntam o que aconteceu, a jovem explicou que eles estavam rindo da boneca e que isso acabou ocorrendo. O caso Annabelle permanece em aberto até hoje pelo fato de não sabermos se a boneca ainda está com alguma presença maligna. Mas que não é uma boneca normal, isso todos podemos ver. Essa boneca realmente teve contato com o mundo sobrenatural. E Ed avisa para não desafiar o mal, que nenhum homem é mais poderoso do que Satanás. Este foi o nosso Papo Macabro, a boneca Annabelle. Se gostou do vídeo, avalie positivamente, pois assim eu saberei que vocês gostaram do conteúdo que eu apresentei aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é um canal de terror, horror, tudo aquilo que é de bizarro e macabro pelo mundo. Não se esqueça também de acessar o nosso patrocinador e, claro, de me seguir no Twitter. Espero vocês quinta-feira com o nosso próximo vídeo. Tenham uma ótima terça-feira.